A Volkswagen anunciou no final de janeiro que o início de produção comercial da sua nova família de veículos elétricos, denominada ID Family, começa em novembro de 2019. As vendas para o mercado europeu e norte-americano começam em 2020. Esses três modelos da família ID são esses que estão sendo mostrados no vídeo: é um hatchback, um SUV e um MPV. Em antecipação à produção comercial, a Volkswagen já está mostrando esses três modelos em público. Eles estão em exibição em Venice Beach, uma praia da cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Esses três exemplares são todos baseados na mesma plataforma MEB, matriz modular elétrica. Há um modelo hatchback, que é um modelo branco, que seria o correspondente ao Golf nessa nova família. Há também um SUV chamado ID Cross, que é o vermelho, o modelo central aí das imagens. E há também um minivan, seria o ID Buzz, uma espécie de Kombi elétrica e autônoma. Esses três modelos adotam um sistema de propulsão exclusivamente elétrico e já vêm preparados para adotar condução autônoma. Nesse caso, o volante de direção ele se recolhe e o carro passa a operar de forma autônoma e há uma sinalização luminosa externa, né? Entretanto, é importante considerar que as funções de condução autônoma só irão ser ativadas nesses modelos a partir de 2025. Então, a produção inicial em 2020 é apenas com o sistema de propulsão elétrica. Esses três modelos, essa arquitetura MEB, ela pressupõe um motor elétrico alocado na traseira. Então a tração é traseira, exceto os modelos SUV e Cross, que tem também motores alocados na parte dianteira, então você tem tração 4x4. Uma das vantagens desse sistema de tração com o motor na traseira é que você amplia muito a manobrabilidade desses carros, porque você tem uma menor incidência de equipamentos na parte dianteira, de sistemas de direção e de suspensão para alocar um motor. Então eles conseguiram um raio de giro de apenas 9,9 metros. Então esses três modelos, apesar de terem dimensões de modelos hatches e SUVs, eles têm realmente uma agilidade em uso urbano muito maior. Em termos de design, essa família ID apresenta também uma aparência muito contemporânea. Evidentemente, esses modelos que estão sendo mostrados aí nas imagens, eles são modelos ainda conceituais, exceto o ID Cross, que é o SUV, que ele já tem uma aparência muito mais próxima do modelo de produção. Mas o modelo hatch e principalmente o modelo ID Buzz, que é o MPV, são ainda modelos com linhas muito conceituais. Evidentemente, o modelo de produção será muito parecido com eles, mas terão algumas alterações. Então, como são modelos de propulsão elétrica, houve também uma otimização de espaço. Então, o espaço de uso na carroceria. Então, com isso, os designers tiveram mais liberdade para criar novas formas e novas proporções. O primeiro modelo que entra em produção é esse branco das imagens, do Volkswagen ID propriamente dito. Ele é um hatchback com dimensões entre o Polo e o Golf. Ele tem 4,1 metros de comprimento, 1,80 de largura, 1,53 de altura e tem uma distância entre eixos de 2,75 metros. O motor elétrico oferece 170 cavalos de potência, a autonomia varia entre 380 e 600 km, dependendo do tipo de configuração de bateria. Segundo a Volkswagen, esse modelo acelera de 0 a 100 em 8 segundos, atinge 160 km por hora de velocidade máxima. Ele conta com baterias de íon lítio armazenadas sob o assoalho, reduzindo o centro de gravidade, que podem ser recarregadas em até 80% de sua carga em 30 minutos. Uma funcionalidade interessante é que ele tem faróis de LED interativos que foram desenvolvidos para imitar a ação do olho humano. Então ele dá a impressão de abrir e fechar as unidades de LEDs escondidas em várias partes do carro, vocês viram aí. Então quando você inicia o Volkswagen ID, os faróis piscam e simula um abrir de um olho humano. Então é bem legal. No interior há muito espaço para até 4 passageiros nessa versão ainda modelo conceitual. Ele conta com assentos individuais, mas o modelo de produção ele terá espaço para 5 passageiros. A Volkswagen não revelou a capacidade do porta-malas,
mas ela informa que esse modelo com os bancos traseiros rebatidos pode atingir até 980 litros de espaço de bagagem, então com os bancos efetivamente rebatidos. Um aspecto interessante do sistema de iluminação do Volkswagen ID é que quando o carro está ligado e operando com condução normal, ele mantém todo o sistema de iluminação e diurno, o emblema Volkswagen, tudo em branco. Quando você ativa o sistema de condução autônoma, então ele já passa a ter toda essa iluminação em azul. Então, bem legal. Esse então é o Volkswagen ID Hatch. O segundo modelo da família ID, que entra em produção em 2020 e as vendas começam também em 2020, principalmente no mercado europeu e norte-americano, é o SUV da família ID, que é o ID Cross, esse modelo que nós estamos mostrando nas imagens, que ele é baseado também na mesma plataforma MEB, mas ele vem com tração nas 4 rodas, emissão zero como o ID, e ele traz um porte mais avantajado, rodas de 21 polegadas, faróis de LED com os mesmos efeitos iterativos do Volkswagen ID. Esse modelo está equipado também com um novo tipo de funcionalidade de interação por voz, então as portas podem ser abertas ou fechadas por comandos de voz. O piloto também pode ativar o sistema de condução autônoma, o ID Pilot, por meio de comandos de voz. Vocês viram o volante aí, ele tem um elemento central, que é o emblema Volkswagen. Uma vez que aperta esse emblema, o volante se recolhe e o carro passa a operar em sistema de condução autônoma. O interior do ID Cross ele tem um conceito chamado Open Space, ele foi remodelado. Esse modelo que está sendo apresentado ele tem assentos para 4 ocupantes individuais com estofamento em alcântara e o painel de instrumentos também é totalmente modificado. Ele é um veículo, o ID Cross é um veículo com tração 4Motion elétrica. Ele é projetado para oferecer uma boa performance tanto em ambiente urbano como em vias não pavimentadas, e mesmo em condições climáticas adversas. Então, os eixos dianteiros e traseiros do ID Cross, eles contam com motores, então isso acaba proporcionando o efeito de tração integral, que é controlado através de um sistema de gerenciamento elétrico. A potência total desse sistema, desse powertrain, é de 225 kW e que permite ele atingir uma velocidade máxima de 180 km por hora e tem uma autonomia de até 500 km. Nas estações de carga, para você recarregar as baterias, esse é um modelo totalmente elétrico, então a Volkswagen está desenvolvendo e está disseminando um sistema de carregamento rápido por meio de corrente contínua, então são estações de carga de 150 kW e eles recarregam as baterias de alta performance para até 80% de sua carga em até 30 minutos. Então, esse é um modelo que está sendo apresentado, ele já tem um estilo muito próximo ao modelo de produção, então é um design realmente contemporâneo, inovador, bem mais sofisticado e um pouco mais convencional em relação ao Volkswagen ID, que foi mostrado inicialmente e é um modelo ainda com uma característica um pouco mais conceitual. Então esse modelo aí realmente é o que tem um design muito mais próximo ao modelo de produção. Então isso é o ID Cross, o SUV elétrico com tração integral dessa nova família ID da Volkswagen. Então agora vamos ver o ID Buzz. O terceiro modelo de produção da família ID é esse modelo amarelo e cinza que nós estamos mostrando, que é o chamado ID Buzz. Então é um MPV, um veículo de multiproposta, que basicamente é a Kombi da família ID, porém é uma Kombi do século XXI, com tração nas 4 rodas, motores elétricos no eixo dianteiro e traseiro, emissão zero e condução autônoma, proposta de condução autônoma que estará ativa em 2025. Então aí no vídeo eles estão mostrando o ID Buzz associado com a Kombi, porque ele traz inspirações estéticas da Kombi. A Kombi é um carro muito, de certa forma, cult, principalmente na Califórnia e na costa oeste dos Estados Unidos, porque é um carro associado com o movimento de contracultura dos anos 60 nos Estados Unidos. Então o movimento dos hippies, eles usavam Kombi, era surf,
Então todo esse movimento de contracultura estava muito associado com a Kombi. Então é um carro, de certa forma, cult nos Estados Unidos. Então é um carro que tem uma imagem interessante e por isso que a Volkswagen está fazendo a associação do ID Buzz, que é esse modelo, essa Kombi do século XXI, altamente moderna, com propulsão elétrica, condução autônoma, emissão zero, com a Kombi original. Então esse ID Buzz, segundo os critérios das normas europeias, com as baterias que elas estão projetadas para chegar em produção, ele tem uma autonomia em torno de 600 km, que é até maior do que o da própria Kombi de motor a combustão interna. Ele pode também ser abastecido de forma indutiva em estações de carga, que você simplesmente para o carro em cima da estação e ele faz a indução sem fio para as baterias. E em estações de carga rápida, também de 150 kW, ele estabelece 80% das cargas da bateria em 30 minutos. No ID Buzz também você tem novidades em termos de iluminação, mas ele é um carro ele ficou bem maior do que a Kombi convencional. O ID Buzz ele tem 4,9 metros de comprimento, então esse aí é baseado na plataforma MEB XL, então 4,94 metros de comprimento, tem uma distância entre eixos de 1,96 e tem 1,97 de largura, então é um carro realmente muito grande, tem dimensões bem ampliadas e o entre-eixos incrível é de 3,3 metros. As baterias aí também ficam posicionadas no assoalho, então acaba garantindo que, apesar de ser um modelo muito alto, ele acaba reduzindo o centro de gravidade e ampliando, melhorando a distribuição de peso, melhorando a estabilidade. O sistema de tração integral com emissão zero, ele tem potência combinada de 374 cavalos, que equivale a 275 kW. Então isso aí você soma os motores elétricos dianteiro e traseiro, cada um tem 150 kW. Então a combinação das duas potências não é perfeita. Então a potência total fica em 374 cavalos. Segundo a Volkswagen, esse carro aí acelera de 0 a 100 em cerca de 5 segundos e tem uma velocidade máxima limitada eletronicamente em 160 km por hora, até mesmo para ampliar o nível de autonomia da bateria. Então realmente é um carro que vocês estão vendo aí com o sistema de iluminação totalmente em LED, os emblemas Volkswagen ficam acesos também, assim como os faróis que tem sistema de LED indutivo. E aí ele está operando com os faróis em iluminação branca porque ele está operando em condução normal. A partir do momento que ele estiver operando em condução autônoma, com o carro em condução automática, o sistema de iluminação passa a ficar em azul. Então é uma funcionalidade que está presente em todas as outras versões do Volkswagen ID, tanto no ID Cross como o Volkswagen ID e o ID Buzz, que é o modelo, o modelo é a Kombi, né? Então é isso aí, esse aí é o nova família de carros elétricos e autônomos da Volkswagen, que ela já está apresentando esses modelos em diversos locais, principalmente nos Estados Unidos, onde eles estão procurando acelerar seu processo de eletrificação. A projeção da Volkswagen é de vender mais de 1 milhão de veículos elétricos e autônomos já a partir de 2025. Então a tendência realmente é de um mercado, principalmente mercado europeu e mercado norte-americano, partir para carros de propulsão elétrica, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está muito atrasado nesse processo, nos Estados Unidos e na Europa a tendência é essa, porque eles tendem a utilizar energias renováveis, então usinas eólicas ou usinas solares, e esses carros de propulsão elétrica eles acabam também oferecendo uma solução para armazenagem. Então existem alguns projetos, principalmente na Alemanha e na Europa, mas principalmente na Alemanha, que a indústria automotiva por enquanto está um pouco relutante, mas o governo e as autoridades de energia, principalmente na Europa, eles estão propondo que as baterias dos carros possam armazenar a energia elétrica excedente em períodos de consumo baixo. Então, por exemplo, durante a noite, que você tem um baixo consumo de energia por parte das casas, porque a maioria das pessoas está dormindo, e você tem uma geração de energia termoelétrica que você não pode parar, hoje muitas empresas de energia acabam pagando para os consumidores fazer o consumo dessa energia. Então, dependendo de como essas baterias desses carros podem ser configuradas,
eles poderiam funcionar como um colchão de armazenamento. Então, esse excesso de energia poderia ser armazenado na bateria dos carros, e quando eles estivessem novamente ligados na rede elétrica e você tivesse um déficit de energia, por exemplo, durante o dia, os carros poderiam fornecer isso. Mas é uma coisa que ainda não está muito acertada, nem mesmo na indústria alemã, mas existem conversas nesse sentido. Então é isso, a Volkswagen não é a única, mas a Toyota, a Nissan e a Volkswagen principalmente são as empresas que estão mais avançadas nos processos de eletrificação de seus modelos. E essa família de carros ID, ela não é nem híbrida, né? Então você tem a família de carros o i3 e o i5 da BMW, que são modelos híbridos, que apesar de serem projetados desde o zero para ter propulsão elétrica, eles ainda têm algum motor de combustão interna que é usado para você fazer a recarga das baterias do sistema elétrico, assim como o Chevrolet Volt também. Agora, esses modelos aí são exclusivamente elétricos. Então, o grande desafio realmente é a autonomia, que a Volkswagen está propondo aí em torno de chega a 600 km de autonomia, então já uma autonomia já muito similar a dos modelos de combustão interna, e também a questão de recarga, né? Então, hoje um carro convencional você consegue em 10 minutos você enche o tanque. Então a proposta é que esses modelos em estações de carga rápida de corrente contínua eles possam ter 80% de sua carga em 30 minutos. Então é isso aí. Então essa é a família ID de elétricos da Volkswagen.